Quase não existe uma missão no espaço que tenha passado sem uma única ocorrência estranha. Muitas vezes ouvimos confissões de astronautas sobre objetos voadores não identificados, fenômenos estranhos e sons misteriosos de assobios ou batidas no espaço. A história de Yang Liwei, o primeiro astronauta chinês, é exatamente assim. E como você pode imaginar, não há uma explicação definitiva. Yang Liwei fez seu voo espacial de 21 horas em 16 de outubro de 2003, a bordo da Shenzhou 5. Segundo ele, de vez em quando ouvia batidas vindas do nada. Era como se alguém batesse no casco do lado de fora da nave. O som da batida em si era como o bater um martelo em um balde. A batida foi irregular e apareceu e desapareceu inesperadamente. Estranhamente, a sua história não chegou ao domínio público até 2016, durante uma entrevista a uma TV chinesa, na qual ele contou sobre o estranho barulho que ouviu durante a sua missão. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Quando Yang Liwei embarcou em uma espaçonave em 2003, ele não esperava que sua viagem seria embalada por sons enigmáticos. Em outubro daquele ano, a China se tornou o terceiro país do mundo a enviar humanos para o espaço através de seu próprio programa espacial. O privilegiado escolhido para tripular essa missão foi Yang Liwei, um general e piloto militar. Antes de ser escolhido para inaugurar esse importante momento para a história de seu país, Yang sem dúvida já havia imaginado a viagem espacial, que teve 21 horas de duração inúmeras vezes. Dificilmente ele poderia prever que estava prestes a experienciar um barulho curioso. Ele ouviu um som de batida que se assemelhava a um martelo de madeira chocando-se contra um balde de metal, segundo descrições feitas por ele durante uma entrevista a um canal de televisão chinês no ano de 2016. Suas falas foram repercutidas pelo China Daily. O astronauta chinês esquadrinhou toda a espaçonave procurando pela origem do ruído, porém não foi capaz de detectar o que causava o barulho. Ele apenas chegaria próximo de alguma explicação para este mistério anos mais tarde. Liwei acredita hoje que os sons que ouviu eram normais e foram causados pela diminuição da pressão do ar durante a saída da atmosfera terrestre. Pois essa mudança de pressão teria o potencial de provocar pequenas modificações na estrutura da cápsula no qual viajava, assim gerando o som de batida. Yang também não foi o único a ouvir o curioso barulho, que foi inclusive alvo de um artigo produzido pelo cientista espacial Liu Hong, que era o responsável pela engenharia do Lunar Palace 1, uma instalação onde eram realizados experimentos em gravidade zero, assim simulando a superfície lunar, a fim de acumular conhecimentos necessários para a construção de uma base na Lua. Foi em um desses experimentos que funcionários dentro de uma cápsula começaram a ouvir o estranho som. Eles pensaram que alguém estava batendo do lado de fora, mas ninguém foi encontrado. Eles ficaram agitados no início, mas depois se acalmaram para procurar a fonte do ruído, relatou Liu, segundo divulgado pelo site científico Quark. O especialista também indicou, de forma semelhante ao astronauta, que as aparentes batidas eram causadas pela maneira como as mudanças de pressão afetam os materiais. É preciso enfatizar, no entanto, que são apenas hipóteses.
Outras delas, que foi levantada pelo professor Wing Seng Song, da Universidade de Singapura, em uma entrevista à BBC no ano de 2016, é que os ruídos seriam o resultado da expansão ou contração da nave, especialmente quando a temperatura do exterior da mesma pode ter mudado consideravelmente uma vez que entrou em órbita. Em 1969, durante a missão da NASA que orbitou a Lua, os astronautas descreveram um estranho som ao passar pelo lado escuro do satélite e que não conseguiram explicar. Disseram que parecia um assobio, que eles entenderam como a música do espaço. A NASA disse depois que seria uma interferência. O cosmos é uma grande orquestra e cada um de seus elementos soa diferente. Com a ajuda de um equipamento especial, se pode ouvir o batimento cardíaco do Sol, as marés da Terra e como os buracos negros fazem barulho à distância. É possível que o vácuo seja capaz de transmitir um eco fraco de estrelas moribundas e torná-lo acessível ao ouvido humano. Claro, a versão sobre a presença de alienígena não deve ser rejeitada. Caso contrário, como explicar as vozes de fora, que de vez em quando ocorrem nas mentes dos astronautas e os ajudam durante as suas missões? Astronautas confessaram essas alucinações, que movem pessoas mentalmente normais para outro espaço e tempo, para civilizações desconhecidas. Os astronautas não gostam de falar abertamente sobre esse assunto. A verdade é que não há silêncio grave no vácuo cósmico, como a maioria das pessoas imagina. Em qualquer caso, o problema existe e tem sido objeto de pesquisas direcionadas. No geral, o espaço é o lugar mais misterioso e provavelmente permanecerá assim para sempre. Quanto mais aprendemos sobre isso, mais novas questões complexas surgem. Mas, e para você? Qual poderia ser a razão para este som misterioso de batida? Interrupções na comunicação de rádio com a Terra? Vibrações da aurora boreal? Detritos espaciais? Ou esses sons têm origens extraterrestres?